Muito bem, boa noite a você que nos assiste, o JetroCast. E hoje estamos com um grupo muito importante e daremos dicas para você que com certeza irão marcar não só a sua vida, mas também o seu negócio. Mas antes de nós começarmos o nosso bate-papo aqui no JetroCast, vamos fazer uma oração e pedir para que Deus abençoe cada telespectador, você que nos assiste, que Deus possa abençoar sua empresa, seus negócios, que de fato a bênção de Deus sejam liberadas em sua vida. Vamos então orar. Ó Deus, te bendizemos, somos gratos ao Senhor por esta oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui, onde iremos trocar experiências e ouvir, Deus, não só ouvir, mas aprendermos literalmente sobre negócio, gestão. E este é um momento que nós temos como igreja, e o JetroCast surgiu com esta proposta de abençoar aqueles empreendedores que assistem este podcast. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, nós oramos e somos gratos ao Senhor. Amém e amém. Muito bem, eu sou Abel Rodrigues e hoje temos aqui as ilustres presenças, claro, né, de pessoas que já participaram conosco aqui do Jetro, já palestraram inclusive, e foi muito bom, foi tanto sucesso que eles estão com a gente aqui no podcast. É uma equipe de gestores de negócios. Então, é importante que você pegue papel, caneta e se prepare para anotar as dicas poderosas de gestão, de gerir negócios, principalmente diante de um mercado cada vez mais competitivo, né? Um mercado mais agressivo, onde não há espaço para mediocridade, óbvio, mas também que está em constante mudança. Portanto, a preparação, as dicas que serão dadas aqui serão valiosas para o seu negócio. Portanto, eu vou apresentar aqui os nossos convidados hoje e eu tenho certeza que você vai amar esta entrevista, esse bate-papo aqui do JetroCast. Nós temos o Weber, que é contabilista, Dr. Franco e também a doutora Bruna. Então, eu vou deixar que eles se apresentem e aí vamos então começar o nosso bate-papo. Primeiramente, o Weber, que é um contabilista, permitir que ele se apresente e fale da proposta e assim o Dr. Franco também e depois a Bruna, a doutora Bruna. Tá certo. Muito obrigado, Abel, pela sua gentileza de nos convidar, de me convidar para estar aqui junto com a nossa equipe. Meu nome é Eber, trabalho com contabilidade já desde os 14 anos de idade. Tenho 40, mas não parece, né, Franco? De jeito nenhum. E temos acompanhado muitas empresas ao longo desses 25 anos aí, né? Empresas que nasceram e cresceram, empresas que nasceram e morreram, e empresas que nasceram e ficaram estagnadas. E dentro da nossa linha de trabalho, a gente procurou sair do trabalho convencional e burocrático de contabilidade para podermos assessorar os empreendedores de uma forma mais especial. E montamos um grupo forte para trabalhar em várias áreas, e a área principal que eu atuo é a área de contabilidade, tributos, planejamento tributário, implantação de sistemas financeiros e algumas coisinhas a mais. Sou esposo da Sara, pai do Weber Filho, da Sofia, e é um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, prazer é todo nosso, Weber. Dr. Franco, bem-vindo. Muito boa noite, eu agradeço muito por estar aqui, né, conversando com vocês no Jetro. Então, a minha formação é de advogado, né, advogado empresarialista. A vida inteira eu trabalhei com empresas, mesmo antes de me tornar advogado. E então a gente traz essa bagagem, essa experiência, e recentemente nós montamos uma empresa muito estratégica que a gente vai explicar aqui hoje, que é a negociação aplicada, né, que trabalha com gestão contratual, gestão de negócios, questões estratégicas negociais. Está aqui a Bruna, minha sócia, o Weber, um grande parceiro. E vamos falar mais aí da nossa vida e das nossas experiências, né? Muito bem. Gente, para quem não sabe, Dr. Franco, ele foi professor do nosso pastor Fabiano, então, na área de Direito, né? Justamente. Direito.
E ele era um aluno bastante aplicado, então eu confirmo, uma pessoa Muito bom. fora de série. E aproveitar aqui, antes de passar para a Bruna para se apresentar, nós não podemos deixar de sermos gratos a Deus pelo nosso presidente, pastor Josué Gouveia, pastor Fabiano, pastor Charles também, toda a equipe do Ministério Vila Nova que apoiam o projeto Jetro. Então temos certeza que esse projeto ele vai não só ser conhecido aqui em Goiânia, mas em muitos outros lugares. Esse é o nosso objetivo, levar, transbordar também na vida de outros empreendedores. Bruna, bem-vinda. Deixa você se apresentar como parte da equipe. Seja bem-vinda, Bruna. Muito obrigada, pastor. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que seja uma conversa muito boa, né, de trocas muito grandes. Meu nome é Bruna, eu sou advogada também, por formação. Sou especialista na área da saúde, na área médica, hospitalar e empresarial também. Tenho grande parte do meu coração voltado à área empresarial. Tanto foi assim que eu e Franco, junto com a nossa outra sócia Patrícia, abrimos a negociação aplicada. Estamos aqui para falar um pouco mais sobre o nosso trabalho. É uma empresa bastante inovadora, algo que a gente viu necessidade no mercado, né? E que eu tenho certeza que poderá somar para vários empreendedores. Então, a nossa ideia aqui é passar um pouco para vocês do que a gente faz, como a gente pode auxiliar vocês e explicar um pouco mais sobre gestão, sobre contratos e sobre aquilo que a gente pode levar para somar, de fato, a todos os empreendedores que estão nos assistindo. Muito bem. Então, você já percebeu que hoje o nosso bate-papo aqui vai ser muito rico, na verdade, e bem descontraído também, porque a gente, às vezes, né, a gente começa assim meio tenso, mas depois vai relaxando, as coisas vão se assentando e vai fluir. Bom, quem fala primeiro? Vou deixar vocês à vontade para apresentarem não só a empresa, como funciona, quais são os objetivos. Já percebi que é um negócio muito amplo e rico, né? Então, bastante rico e amplo, que atinge várias áreas das empresas. Então, eu vou deixar vocês ficarem à vontade e se apresentarem agora como empresa e como equipe também, e podem interromper um ou outro, não tem problema. A riqueza está na comunicação e também no corte. Ótimo. Então, eu gostaria mesmo de expressar, existe um buraco no mercado, um limbo no mercado. E o que seria isso, né? Primeiro, nós temos um mercado que cresce em termos tecnológicos e que traz com isso novas necessidades. E não só necessidades, como obrigações, como novas formas de atuação, e isso tudo implica em inovação em todas as áreas de atuação. E assim, quando pensamos o projeto de nossa empresa, negociação aplicada, nós pensamos justamente nesse limbo, né? Ou seja, gestores não têm tempo de lidar com obrigações expressadas em contratos de diversas naturezas. Não tem tempo e, desculpa te cortar, e também não tem a expertise, né? A expertise. Né, Franco? Não conseguiam. Justamente, falta experiência, e a Bruna lembrou muito bem, né? Ainda nós temos um mercado que está em crescimento. Então é praticamente uma epidemia a falta de qualificação, né? A falta de experiência, de expertise e tudo mais. E dentro dessa conjuntura, a negociação aplicada nasce com estratégias para que contratos sejam bem negociados e renegociados e bem interpretados, não na sua técnica jurídica, mas sim na prática do que se quer, na finalidade do contrato, né? Isso. E então nós pensamos muito nisso e jogando isso, por exemplo, para a área da saúde. Dê um exemplo assim que você se lembra da área da saúde que pode servir para o nosso público, né? Caramba, tem vários, tem vários. Bom, primeiro
voltando aqui ao assunto de como surgiu a empresa, né? A nossa empresa é uma empresa de gestão contratual e ela é um negócio que não surgiu agora, já é um negócio que existe lá fora, mas aqui no Brasil ainda é muito novo, né? E o que a gente tem percebido, inclusive, foi um caso que tivemos em conjunto, né, Franco, na área da saúde, que ambas as partes não estavam tendo sucesso na relação comercial entre si, porque não vinham cumprindo os acordos do contrato. E desse caso específico era distribuição de medicamentos, distribuição de vacinas, insumos, enfim. E o que acontece? Não tem como a gente levar, chega um nível que a gente não tem como levar isso para o judiciário. Não tem como a gente levar isso para o juiz, deixar que ele decida. Primeiro, porque é muito alto, as custas são muito altas, é muito oneroso para você fazer isso, leva muito tempo, você não tem o controle dessa situação, então você está entregando nas mãos de um terceiro, do juiz, para poder decidir por você. Então você se sente vulnerável ali e ao final da história nenhuma das partes fica feliz. Qual foi o nosso insight? O que a gente pensou? Como a gente pode fazer para gerir esses contratos, não deixar que chegue a esse ponto, né, de que as relações comerciais se percam, e como fazer isso de uma forma menos onerosa e de uma forma mais célere, sem envolver o judiciário. Foi isso que a gente pensou inicialmente. Esse caso, claro, sem citar nomes aqui, guardada a devida confidencialidade, né, a gente tem tentado fazer isso de uma forma remediada, já que a gente já entrou no caso de uma forma que ele já estava um pouco, como se diz? Alterado. A gente já não tinha muito o que fazer. O essencial seria que fosse uma medida preventiva, mas como não foi tomada, a gente essa questão que você citou aqui, da medida preventiva, né? O que eu observo hoje no mercado, nesse mercado que nós conversávamos aqui nos bastidores, né? Capitalista, meritocrático, que não aceita erros, porque se as pessoas cometerem erros, serão atropeladas. E o que mais eu vejo, aqui, pegando assim o seu gancho, o gancho de vocês aqui, é essa questão, essa falta dessa habilidade, nem vou dizer esse conhecimento que não precisam ter, mas de ter a mente aberta para contratar equipes qualificadas para fazer esse processo. É uma questão cultural. É uma questão cultural. É o caro. Isso. É caro. Mas a gente tem que deixar sempre claro que o custo do reparo é muito menor do que o custo. Com certeza. Aliás, o custo da prevenção, é muito mais barato. Ou seja, a prevenção é mais barata do que você remediar depois. Exato. Isso. E assim, esse é um ponto para nós muito crucial, né? A nossa empresa tem uma multiplicidade em termos de atuação também profissional. Sim. Por exemplo, o Eber, sendo um contabilista experiente e trazendo a sua experiência de ter lidado não só com o conflito contratual, mas com as dores do mercado na gestão em si diária, e isso é uma dor. Né? Então, isso traz o que? Não só uma expertise, mas também formas de atuação, montagem de matriz de riscos. E não só isso, também a convicção de que nós podemos ajudar. Porque talvez assim, mais difícil do que prestar um serviço estratégico seja convencer pessoas de que esse serviço é relevante e dará resultado efetivo, né? Deixa eu perguntar aqui para os três, tá? Por exemplo, o empreendedor, o empresário, ele percebe que tem uma situação que ele não consegue resolver. Qual que é o procedimento da equipe de vocês, por exemplo? Eu te ouvindo aqui, me lembrei de um seriado que tinha, não sei se não vai se lembrar, porque é bem mais jovem, né? Da Super Nanny. Né? Lembra? O que ela fazia? Ela estava numa casa e ficava ali talvez 2, 3 dias só fazendo anotações para depois levar a solução para aquele empreendedor, né? Como vocês entram, como que vocês
percebem e mostram para esse empreendedor a necessidade de tê-los no negócio dele. Posso responder? Pode, à vontade. Abel, o empreendedor, existem situações que ele mesmo identifica a necessidade e o problema que ele está inserido, e existem situações que ele não faz a mínima ideia do problema que ele está inserido ou do dinheiro que ele está perdendo. Então, por exemplo, quando a gente entra numa empresa, a gente faz uma observação preliminar. Nós nos apresentamos, fazemos algumas perguntas, eles nos respondem e, baseado nessas respostas, a gente pede alguns elementos para a gente fazer uma análise sem compromisso, preliminar, né? Observamos a documentação e, conversando com esse empreendedor e com a equipe dele, a gente percebe que onde o dinheiro está sendo jogado fora, onde existem riscos que podem afetar o negócio dele de forma, digamos assim, de matar a empresa ou diretamente ou apenas de danificar esse negócio de onde o dinheiro está sendo jogado fora. Pode me dar um exemplo? Sim. Vários. Olha, vamos lá. Por exemplo. Porque assim, eu estou perguntando porque assim, eu estou me colocando no lugar de quem está assistindo. Isso. Então vamos lá. Por exemplo, esses dias nós fomos numa empresa e essa empresa é uma empresa prestadora de serviços. Ela presta serviços para pessoas da área odontológica. E eles têm uma forma de fazer a tributação do negócio deles. Então, por exemplo, eles têm muita dificuldade de enxergar a necessidade de contratar um serviço de gestão de contratos. Então, a gente chega com um serviço que é tributário e fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer você economizar aqui R$400 mil por ano na sua empresa com tributos, aí você vai poder fazer esse investimento aqui na gestão de contratos e também melhorar essas situações contratuais, por exemplo. Eles contratam empresas, só que as pessoas que são das empresas trabalham como pessoas físicas, como se fosse um regime CLT. Então, por exemplo, essa empresa ela tem lá 120 pessoas que prestam serviço, só que dessas 120 pessoas que prestam serviço, 60 são CNPJs. Só que esses CNPJs prestam serviço num regime como se fosse o trabalhista de CLT. Então, assim... É o que mais tem. Aqueles 60 contratos que ele celebra com 60 pessoas diferentes, como se elas fossem empresas, vão trazer daqui 5, 6, 7, 8 anos problemas trabalhistas graves que vão lá gerar problemas individuais, que cada problema individual desse vai estar na monta lá de R$15 mil, de R$20 mil, né? Fora o gasto que ele vai ter que ter com advogados, na justiça. Só que a pessoa não percebe e não quer investir nisso. Aí a gente vai lá e olha a parte contábil, a parte tributária. E no caso específico dessa empresa, ela está pagando R$400 mil a mais por ano de imposto. Então, com o trabalho tributário, a gente consegue aliviar a situação dela anual em R$400 mil e também vamos entrar com a parte de gestão de contratos para que ela deixe de correr esses riscos, que nesse caso é um risco trabalhista, né? Agora, existe um outro exemplo também que eu queria que o Franco contasse, né? É o exemplo da empresa que estava alugando caminhões para a mineradora. Justamente. Então, vejam, hoje os serviços prestados por empresas também costumam ser muito específicos e de grande dificuldade, às vezes enorme risco. E, enfim, estrategicamente isso tem que ser muito bem planejado e executado. Então, o Heber tocou num caso muito interessante em que uma empresa que a gente deu assessoria, ela presta serviços para mineradoras, é o serviço de transporte de minério. Só que esse é um serviço muito específico, porque transportar minério não é igual transportar um boi, não é igual transportar uma carga de cimento, não é, né? É minério, um produto, um subproduto extremamente pesado, perigoso. Muitas vezes andar com, enfim, carregar isso tudo com veículos especiais, precisa de um alto treinamento. E aí, qual que era o problema lá? O problema, resumidamente,
é que essa empresa trabalhava para uma multinacional e, num certo momento lá, o caminhão cheio de minério bateu na mina, nas paredes da mina, que é o que a gente chama de talude, e desmanchou lá um talude que, para consertar, é mais ou menos de 15 a 20 milhões de reais. Uau. Assim, isso pode parecer muito caro para uma mineradora, mas não é. Mas para a empresa que está prestando serviços, é extremamente caro e pode fazer ela quebrar. Então, o nosso serviço entraria ali na gestão do risco total da atividade. Então, os nossos consultores, os nossos projetistas, né, que são economistas, engenheiros, contabilistas, advogados, pessoas que têm alta experiência em execução de obras e outros serviços, eles estão preparados para identificar riscos, problemas e também personalidades de gestores que são teimosos e que vão gerar um prejuízo num curto prazo ou num longo prazo. Então, são detalhamentos que o Weber lembrou bem também. Essa questão por exemplo, a gente chama de arquétipos, a gente chama de sistema de crença, é a mesma coisa, né? Que são trazidos da família para a empresa. Eu vou aproveitar aqui e fazer uma consultoria. Porque com certeza pode ser a sua pergunta também, você que nos assiste, né? Mas é brincadeira. Mas essa questão que a gente mais vê hoje são empresas familiares e que cresceram e que simplesmente trouxeram aquela gestão da família para a empresa. Só que chega um momento que essa gestão não funciona mais. Não, você já mais. Por isso, o que vocês... Fiquem à vontade, os três, né? Weber. Esse tipo de comportamento é muito comum aqui no Centro-Oeste. Comportamento, né? Muito bem. E no Centro-Oeste a gente tem uma característica muito forte da presença do agronegócio nos negócios do Centro-Oeste. Então, assim, muitos empresários que se consolidaram no mercado, aqui em Goiás, por exemplo, são pessoas que o avô era fazendeiro, o pai era fazendeiro, aí mandou para a cidade para estudar e fez um curso, e aí resolveu abrir uma empresa, e o pai foi lá e ajudou no capital. Então, assim, quando a gente visita as empresas aqui de Goiás, a gente observa que as pessoas que estão por trás dessas empresas, na maioria dos casos, são pessoas rústicas, né? Então, são pessoas que controlam o financeiro, às vezes, num caderninho, ou numa planilha de Excel, depois que ficam mais evoluídos, né? E não querem sair daquilo ali, porque eles dominam aquela forma de dominar a informação deles. Só que, quando os negócios vão crescendo, esse tipo de gestão a gente chama de gestão familiar. Então, eles pegam a gestão familiar, que eles usam na casa deles, e levam para aplicar dentro da empresa deles. Só que chega um momento que o cara já está com 30, com 40, com 60 funcionários, né? Ele precisa de um sistema, ele precisa de amarrar as ordens de serviços nas notas fiscais, na execução do serviço, nos orçamentos, né? Ele precisa que, quando ele importe a nota fiscal, isso já cai no financeiro dele pronto. Então, por causa desse comportamento de gestão doméstica, eles criam muitos problemas de retrabalho, não conseguem treinar as pessoas que trabalham com eles, porque eles são muito centralizadores. Então, assim, para te ser bem sincero, é bem difícil a gente trabalhar nesse mercado aqui de Goiás, porque as pessoas não acreditam que exista uma forma melhor de trabalhar do que a forma delas. E, geralmente, a forma que a gente mais consegue ter sucesso para nós fecharmos contratos é mostrarmos para eles, matematicamente, o que eles vão ganhar contratando nosso serviço. E é por isso que a gente traz, de uma forma muito pesada, a questão dos impostos. Porque esse tipo de comportamento gera uma gestão tão lenta que pagar o imposto é uma coisa difícil. E aí muitos deles têm que deixar de pagar o imposto para comer, eles comem impostos. Quando a gente chega lá e mostra inicialmente a questão dos impostos, isso abre a porta para nós, para entrarmos com esses serviços mais especiais, esses serviços mais elaborados,
inclusive com a questão da análise de comportamento deles. Por exemplo, teve uma empresa que o problema dela era o cunhado do dono, o irmão da esposa. E aí foi identificado, né, pela nossa equipe que era um problema, e ele gerava problema junto aos demais funcionários. E aí a solução era demitir o cara, só que se o proprietário demitisse, ele ia ter um problema com a esposa. E ele não queria, por isso que ele não demitia. E ele já sabia disso, só que a consultoria, ela apontou isso lá mais adiante. Qual que foi a solução? Chamar a esposa, conversamos com a esposa e falamos, o que você acha da seguinte situação? Nós vamos pagar o seu irmão para ele ficar em casa. Porque se pagasse ele para ele ficar em casa, resolveria o problema e não seria tão oneroso. Então, foi uma solução que nós arrumamos, dando um exemplo de situação comportamental, né? Então, existe todo tipo de problema que você imaginar, né? Por exemplo, às vezes a empresa tem um público que é muito jovem. O público muito jovem não se mantém nos cargos. Porque hoje, por causa da internet, WhatsApp, comunicação, então, assim, rapidão a pessoa encontra um serviço que paga R$500 a mais, e ele, por causa de R$500, ele vai embora. Ele esquece tudo aquilo ali. Então, trabalhar também a mentalidade dessas empresas na questão de valorizar as pessoas, de ter um ambiente agradável de trabalho. A gente trabalha isso também junto ao empreendedor. Então, nas conversas que nós temos com os empreendedores, a gente coloca tudo isso, toda essa capacidade que nós temos de observar, de analisar e de solucionar, para que ele se sinta mais à vontade em se aproximar da nossa empresa e do nosso trabalho. Essa questão que nós sabemos que o Brasil hoje é uma das taxas mais altas em impostos. E quando vocês conseguem identificar, por exemplo, essas vazantes, esses furos, né, que para o governo é ótimo, mas o empreendedor, o empresário não sabe que tem como fechar essa questão. Como que vocês apresentam, por exemplo, principalmente porque esse pequeno, o médio empreendedor, o grande, todos, a diferença é só a escala, né? Mas todos enfrentam esse tipo de situação. Sim. Como que o empreendedor, não importa o tamanho, pode drenar ou ir fechando essas brechas para ter mais capital, principalmente para investir na empresa? E menos imposto. É o seguinte, impostos. Existem alguns regimes de tributação. As empresas menores, elas geralmente escolhem os regimes mais simples, porque, em tese, eles seriam os melhores regimes, entre aspas. Só que eles são, para essas empresas menores, o melhor regime só quando ela começa o negócio dela, que a pessoa fatura ali 10 mil, 15 mil, 20 mil por mês. Quando a empresa começa a faturar 200, 300, 400 mil por mês, aí ela pode fazer um plano estratégico tributário diferente daquele plano simplificado que ela faz. Só que o problema é que a maioria dos profissionais que atuam nessa área do planejamento tributário, ou eles não têm tempo para trabalhar no planejamento tributário, ou eles não têm conhecimento suficiente para estudar e sugerir para esses empreendedores a utilização de regimes mistos. Porque quando a empresa é muito grande, ela tem que ficar só num regime que aproveita crédito e imposto. Quando a empresa é menor, ela tem alternativas de atuar entre regimes diferentes. Então, por exemplo, depois de 2018, que nós tivemos a reforma trabalhista, a gente consegue fazer uma coisa, por exemplo, que é a terceirização de atividades. Então, antigamente, não era muito fácil eu fazer a terceirização da atividade fim de uma empresa. Hoje eu posso fazer isso, por exemplo. Uma empresa de ensino, ela pode terceirizar o ensino para uma outra empresa. Ela não precisa, ela mesma, contratar os funcionários de ensino. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal tem acatado essa tese fortemente. O que essa terceirização. Até para nós, isso é uma surpresa, que é a terceirização da atividade fim. O que é muito importante para um país crescer também. E nesse contexto, já com essa garantia de que o nosso poder jurídico, né, brasileiro, aí, representado pelo STF, por exemplo, reconhece esse tipo de comportamento como válido, como legal, diante das leis. Então, por exemplo, eu posso ter uma empresa que presta um serviço de educação num regime, e a empresa principal que assina os contratos num outro regime. Aí, num regime, eu aproveito um tipo de imposto, por exemplo, os impostos incidentes sobre vendas, e no outro regime, eu tenho um benefício
nos encargos trabalhistas, porque às vezes o regime que eu aproveito impostos, que eu diminuo os impostos sobre a receita, não é o melhor regime para quando você contrata muitos funcionários. Uhum. E o regime de quem contrata muitos funcionários, às vezes não é o melhor regime para quem tem um faturamento muito expressivo. Então, por exemplo, a gente tem empresas que não pagam impostos sobre receita, que é o caso das associações, né, que é o caso das empresas sem fins lucrativos. Nós temos o caso das empresas comerciais que podem pagar muito menos utilizando o regime de tributação que aproveita crédito das compras. Às vezes o cara abre a empresa dele e fala, o Simples Nacional é a melhor coisa para a minha empresa. Só que o Simples Nacional não aproveita crédito de despesa, não aproveita crédito de compra. E às vezes a compra da empresa é 60% da receita dela, dependendo da margem que o cara utiliza. Então, é igual eu falei no início aqui, uma empresa pagando R$400 mil a mais por ano. Uau! R$400 mil. E assim, na área da saúde, que é uma área também que atuamos bastante, existem também outros tipos de estratégia, né, Bruna? Sim. Por exemplo, o que a gente nota hoje? Nós temos estudado pontos específicos do mercado de saúde como estratégia também para a nossa prestação de serviço. Recentemente estudamos, por exemplo, todo esse mercado de gases hospitalares. Né? O hospital precisa né, de ter né, todo um planejamento em relação a gases, né? Oxigênio, nitrogênio, enfim. E o que nós notamos, lendo estudos e analisando profundamente, que a maioria dos gestores hospitalares não sabe que pode ter uma alternativa ao fazer um contrato longo de compra de gases. Ou seja, eles pensam o seguinte, a maioria esmagadora, o que eles pensam? Eles pensam assim, eu vou fazer um contrato aqui de 3 meses, e depois eu vejo o que pode ser feito. Ou senão eu entro numa contratação muito longa, que tem fidelidade, não precisa. Então ele só conhece essas duas. Por quê? Faltou ali uma técnica mais apurada, né, Bruna? Para analisar. E aí a nossa empresa vem, traça uma matriz de riscos sobre tudo. Ou seja, pontos que o gestor, o diretor, o CEO não estava nem pensando nisso. Ele estava nem pensando nisso. Aí entra aquela frase, né? Quem trabalha demais não tem tempo para enriquecer ou para pensar em soluções. Aí entra, na verdade, a empresa apresentando soluções, né? Para o empreendedor, para o empresário. No Centro-Oeste, vocês disseram que aqui no Centro-Oeste, eu sou testemunha disso, porque eu prestei consultoria numa grande empresa aqui de Goiânia, muito na parte humanas, claro. E assim, aquele modelo que nós comentávamos aqui no começo, modelo familiar para a empresa, né? E cresceu muito. E geralmente, alguns deles, nesse modelo padrão que você citou aqui, Heber, eles sempre fazem uma pergunta assim, às vezes até sarcástica, mas tipo, onde você estava quando eu comecei minha empresa? Aí eles sentam com você e contam as lamúrias, as dores, os problemas que eles enfrentaram e hoje nós estamos aqui, graças ao nosso modelo. Aí chega você com uma proposta diferente, ou seja, proposta que para alavancar mais o negócio, potencializar, maximizar, digamos assim, né? Eu estou falando da minha área, que é a parte humana, imagina de vocês. E a pergunta agora entra aqui, que talvez seja dos nossos telespectadores, como entrar e como assim fazer esse trabalho ser conhecido para que o empreendedor, o empresário saiba que ele não tem opção, que ele precisa, na verdade, desta mudança de paradigmas, quebra de paradigma, digamos assim, e entrar nesse, digamos, novo mundo, né? Talvez essa seja a parte mais difícil do nosso trabalho, né, que é mostrar para esses empresários, do meu também, tá? para esses empresários, esses empreendedores, que o mercado mudou, né, que não é a mesma coisa de 20, 30 anos atrás, e que para ele conseguir algum lucro, conseguir se manter no mercado competitivo como né,
tem que se adequar justamente a essas mudanças que vêm acontecendo o tempo todo. E aceitar né? novas ideias, né? Exato. Sabe, eu penso muito, essa é uma pergunta que muito me intriga. Assim, eu tenho conversado muito com a equipe sobre isso, porque eu penso que nós devemos ter muito relacionamento Network. e uma postura humilde de que podemos ajudar. E aí contamos as nossas experiências anteriores. Ponto-chave. Porque eu tô cansado, Abel, daquele consultor empresarial, ou daquele coach, ou daquele gestor que chega e diz assim, eu vou resolver porque eu sou bom, porque Promete a minha aquela coisa, a minha equipe, sei lá o que. Não, nada disso. É uma questão de convencimento, relacionamento e comunicação. Tudo bem, vai dar certo com todo mundo? Provavelmente não. Mas é um funil, não é? Uma forma muito boa, inclusive, é isso que o Weber falou, né? Então você entra, por exemplo, para tratar um problema tributário que a pessoa tem ali. A pessoa vai pegando confiança em você, você vai falando, olha, realmente aqui a gente conseguiu resolver, mas tem um problema que o buraco é muito mais embaixo. Né? A questão dos seus contratos aqui, contratos longos que você não vem acompanhando. Mostra números, né? Isso. Apresenta ali, você já tem um relacionamento com a pessoa. Você já tem esse vínculo de confiança. Essa semana agora eu mandei uma mensagem para uma pessoa pontuando justamente isso aqui que o Franco disse. Porque quando você entra numa empresa para prestar consultoria, no caso de vocês, como equipe, né? Advogados, enfim, tributarista, vocês são pessoas que sabem o que estão fazendo e o que irão apresentar, né? E essa pessoa, eu mandei um texto assim, olha, sempre que você entrar numa empresa nova, tenta conhecer um pouco o DNA, a cabeça do dono. Não chegue com essa proposta de querer, eu vou fazer, vou arrebentar, porque já houve choque. E houve, tipo assim, tipo quando você laça, nós estamos no Goiás, eu vou usar o exemplo do boi. Você laça o boi e leva aquele tranco. E a pessoa, mas por quê? Porque não soube entrar. Então, eu ouvi uma vez uma palavra de um pastor que disse o seguinte, olha, sempre que você subir no púlpito para ministrar, suba assim, porque pode ser que você desça assim. Mas se você subir assim, pode ser que você vai descer assim. Então, esse ponto que você citou aqui, eu acho que ele é um meio de campo muito importante que quem mexe com treinamento, com consultorias, ele precisa ter essa percepção, essa habilidade para saber apresentar seu produto sem transparecer que você, ou que a equipe, ou que o fulano ou que somos o cara que vai resolver todos os problemas. Justamente. Até, se vocês me permitirem, eu gostaria de contar uma experiência rápida que muito me marcou. Há algum tempo atrás, uma colega nos chamou, uma consultora, para fazer uma visita numa empresa que se trata, enfim, de uma lanchonete, de uma rede de lanchonetes bastante reconhecida, né, e grande. E lá nós conversaríamos com o fundador. Enfim, e qual era a dificuldade? Dificuldade de gestão, dificuldade de ter uma estratégia maior, problemas principalmente com distribuição de produtos dentro da rede. E eu logo fui avisado por essa colega de que naquela oportunidade esse fundador seria muito severo conosco, seria até um pouco assim sarcástico. Ele tem mania de achar que a lanchonete dele, que a rede de lanchonetes dele é a melhor do mundo. Mas mesmo assim ele tinha uma dificuldade, então nós tínhamos uma porta de entrada. E chegando lá, eu logo notei que essa situação, em relação ao comportamento dele, ao jeito de ser dele, era muito pior. Ele era, inclusive, bastante cínico, muito egocêntrico. E isso me assustou um pouco lá. Então eu fiquei calado. E para quebrar totalmente esse gelo,
eu já usava o produto dele, já conhecia a rede. Então, o que eu disse? O seguinte, olha, o seu salgado é bom demais, eu tô com fome, tô com vontade de comer. Aí ele virou para mim, acho que ele pensou assim, gente, esse cara tá com fome, ele veio aqui comer, mas esse cara vai prestar serviço para mim? Aí eu completei a frase dizendo, olha, o seu produto é o melhor, reconhecidamente. Então, ao invés da gente conversar aqui na sala, vamos dar uma andada? Sim, uma coisa que quebra total um gelo de um cara desse. E ele achou muito legal, muito bonito isso, porque assim, ninguém nunca foi lá visitar ele falou isso. Coisa simples. Não, e realmente eu falei como um senso de verdade, porque eu gosto do produto da rede. Isso abriu muitas portas ali pra gente. Não que essa seja uma alternativa de abordagem determinante. Claro. Né? Mas nós precisamos de não só pensar fora da caixa, mas agir fora da caixa. Pode dar errado? Pode! Pô, mas e daí? Nós somos estudiosos de mercado, né? Estamos estudando. Abel, já teve situações que existe uma coisa que a gente ouviu falar de vez em quando aí nos cursos, nas pós-graduações, nas faculdades, né? Fala do espírito do negócio, né? E nós temos consciência plena de que existem influências espirituais, né, Claro. que afetam as empresas, né? Um Sim. dia eu tive uma experiência tão interessante. Eu fui numa empresa, fui lá, fechei todo combinado com o gestor, todo combinado. Aí o gestor foi, chamou os sócios vieram, ele explicou e tal. Aí, então amanhã o Weber vai voltar aqui pra gente ver uns detalhes. Então tá bom. Aí no outro dia eu cheguei lá, o cara tava como se fosse, era outra pessoa. Era o mesmo homem, mas era uma outra pessoa. E me tratou de uma forma como se eu fosse uma pessoa qualquer, muito deselegante comigo, sabe? Eu falei assim, será que esse cara tá endemoniado? Eu pensei, né? E aí eu não entendi aquilo, e ele não lembrava nada do que a gente tinha conversado no dia anterior. E aí ele teve que atender lá um cliente e falou assim, não, você vai embora, depois, outro dia a gente conversa. E eu saí de lá sem entender, né? Aí da terceira vez que eu fui lá, antes de entrar na sala, eu falei assim, Deus, eu quero falar com aquele cara, não quero falar com nenhum sem ser, eu quero falar com aquele primeiro, que eu conversei da primeira reunião, o segundo eu não quero. Se tiver alguma coisa espiritual aí que está atrapalhando a minha conversa aí, o senhor me ajuda nesse negócio aí. Entrei na sala, né? Aí era o primeiro de novo. Aí deu certo. Deu certo. Então, às vezes, a gente, mesmo a gente trabalhando, né, atuando como consultores, como gestores, né, como empresários, a gente tem consciência de que as pessoas são diferentes, Claro. As pessoas são universos diferentes. E a dualidade também do ser humano, né? Hoje você amanhece amando, amanhã você levanta querendo matar um, quer E é dizer... normal Assim, isso. tem pessoas que são mais agressivas, são mais ativas, tem pessoas que são mais relacionais, tem pessoas que são mais organizadas, tem pessoas que são mais criativas. E aí, se você chega para ter uma conversa organizada com um cara que é relacional, não vai dar certo. Não dá certo. Ou se você começa a conversar demais com um cara que é ativo, não vai dar certo. O cara que é Por objetivamente. isso que é importante o Então, a gente estudo do precisa- DISC, né? Então a gente precisa estar afinado nessa questão também. E isso não é fácil. Não. Gente, o papo está muito bom. Esse papo aqui eu viraria à noite, mas é importante que deixemos um pouco de quero mais com os nossos telespectadores, né? Eu vou pedir para vocês deixarem o contato ou os contatos, redes sociais de vocês, porque com certeza muitos empresários que precisam de consultoria na área tributária, na área de direito, enfim, na área que vocês atuam, nesse processo todo, né, com certeza vão procurar vocês para darem informações mais detalhadas, né? Qual o contato de vocês? Quem que é bom de marketing? Estamos no Instagram com negociação aplicada, sem qualquer tipo de tio, cedilha, negociação aplicada.
Estamos no LinkedIn também, Negociação Aplicada, e temos o website www.negociaçãoaplicada.com.br. www.negociaçãoaplicada.com.br. Muito bem. Telefone, tem WhatsApp? Temos sim. Temos 629 8417 8232. 629 84 17 17 8232. 8232. Ou vocês também podem enviar um e-mail para contato@negociaçãoaplicada.com.br. Tá aí, pessoal. Foi assim um bate-papo rápido, o tempo voou, porque é um assunto assim muito que a gente nós estamos aí nesse mercado o tempo todo com empreendedores, né? E acaba que a gente se vê, inclusive aqui nesse bate-papo aqui, eu me vi em várias situações dentro de empresas, né? Que na verdade essa questão de organização, principalmente a cultura familiar, que aqui, como se diz aqui no Goiás, né? Uma coisa forte, né? No Goiás, Mas vocês também atendem fora de Goiás. Sim, todo o Brasil. Muito bem. Gente, eu quero aqui agradecer esse trio abençoado, gente assim, de Deus. Já tivemos a honra de tê-los palestrando aqui no Jetro. Quem não viu, perdeu, porque foi muito conteúdo, muito transbordo mesmo. Eu vejo assim no coração de vocês que vocês fazem por amor, né? Vocês querem, na verdade, vocês se preocupam com gente. Empresa é gente. Empresa não funciona sem gente. A empresa é uma pessoa. É uma pessoa. Tudo se resume a pessoas. Negócios são pessoas. E assim, eu vejo esse coração de vocês sempre pronto, quando dia para estarem aqui, prontamente vierem, eu sei da agenda, do corre de vocês. Isso é muito bom. Então, assim, só tenho que agradecer a Deus por vocês e liberar, profetizar que muita coisa boa vai acontecer na vida de vocês, porque maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo e fora, né? Então nós sabemos disso, então nós profetizamos bênçãos mesmo. E você, empreendedor, é importante que você entenda que o mundo está mudando constantemente, o chat GPT, a inteligência artificial, tudo está mudando assim, é para ontem. Antigamente, uma semana era muito, hoje é um dia. E se você brincar, você perde espaço para o concorrente. A Bíblia diz, meu povo perece porque falta conhecimento. E aqui está uma equipe preparada, qualificada para dar suporte a você, para o seu negócio. E é importante que você abra a mente, expanda a mente para o que vem pela frente, porque com certeza Deus tem coisas boas para você, mas você precisa se posicionar. Ótimo. Os agradecimentos então finais. Olha, muito obrigado, eu agradeço, né, esse ministério maravilhoso que vocês têm, liderado também pelo pastor Fabiano, grande amigo. Pastor Fabiano. E outros, né, e Abel, que Deus abençoe seu trabalho. Amém, obrigado. Né, sua vida, porque a comunicação, ela transforma as pessoas. E o seu estilo de se comunicar, mais ainda. Tá? Obrigado. Então a gente que agradece muito por esse momento. Sim, contabilista, Bruna, pode falar? Em nome da Negociação Aplicada, de todos os nossos colaboradores também, né, gostaria de agradecer. É um prazer estar aqui mais uma vez. Dizer que vocês podem sempre contar com a gente. Voltarão no Jetro, então. Vou marcar com vocês depois. Com certeza, pode contar com a gente. Tá, foi um prazer estar com vocês. E é muito bom poder somar de alguma forma para todos os telespectadores, para vocês, para aqueles que nos escutam nas palestras. Né? É bom estar aqui para poder fazer isso. Muito bom. Heber, contabilista. Abel, muito obrigado por essa oportunidade. Queria mandar também um abraço para o pastor Josué, pastor José, pastor uma Fabiano, bênção. pastor Guilmar, pastor Charles. Sim. Né? Gosto muito deles, de vez em quando a gente se encontra por aí. E o ministério, né, que está fazendo esse investimento aí, nesse conhecimento adicional, né, para as pessoas que participam e que assistem, isso é importante e sempre que vocês precisarem, né, nós estamos à disposição, sem compromisso. A gente vai, conversa, escuta, dá sugestão, né. Às vezes a pessoa não tem dinheiro para contratar a gente pega galinha, pega porco, pega À vontade, adoro. A gente faz um negócio que for bom para a pessoa, né? Uhum. Nós estamos aí para contribuir e muito obrigado pela
pela sua gentileza, Imagina. né, de ter nos recebido aqui. Você sempre nos recebe de uma forma assim muito calorosa, muito empática. Eu sou assim, perfil I, né? simpática. Então, eu gosto também, porque eu digo que tudo é semeadura, né? E a gente, eu gosto realmente, gosto de receber bem, né? Sou falante. E que bom que vocês gostaram. E também o Gregory, que está aqui atrás das câmeras, andando para lá e para cá. Deus abençoe você, Gregory, ricamente, sua família, sua casa, seu ministério. Vamos encerrar com uma oração. Começamos com oração, vamos encerrar com oração. Amém. Quer orar? Sim, posso. Senhor, nós agradecemos por esse momento que tivemos aqui, Senhor, na Tua presença. Começamos na Tua presença, finalizamos na Tua presença. Que o Senhor possa abençoar a vida do Abel com esse trabalho que ele tem aqui. Que possa prosperar, que possa atingir pessoas o mais distante possível com esse conhecimento, com essa ajuda. E que esse trabalho possa ser multiplicado, Senhor, de forma positiva na vida de muitas pessoas. Que o Senhor possa abençoar a vida do Abel, que o Senhor possa abençoar a vida do Josué, a vida do Fabiano, que estão aqui investindo fortemente nesse trabalho. E nós agradecemos, Pai, que o Senhor possa abençoar também a nossa empresa, que nós possamos ter condição de abençoar a cada um deles que estão nos assistindo com o nosso trabalho, com a nossa sugestão, com as nossas expertises, e que o Senhor seja glorificado através do trabalho de todos nós. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, gratidão ao nosso presidente, pastor Josué, pastor Fabiano, pastor Charles, Ministério Vila Nova. Que Deus abençoe ricamente. E nós estamos em várias igrejas já, o Jetro. Então, Deus abençoe ricamente a todos.